Olá a todos, então dando início à apresentação, primeiramente eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora do primeiro Congresso Nacional de Produção Vegetal Online, desejando sucesso aí em todas as etapas referentes ao evento. Para quem não me conhece, eu me chamo Javier Manuel de Mello, sou agrônomo pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, campus de Euclides da Cunha, sou mestre em produção agrícola pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Atualmente atuo como discente de doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, campus sede, Recife. Toda a minha trajetória acadêmica eu sempre trabalhei na busca de soluções, de alternativas sustentáveis para otimizar a produção agrícola em ambientes secos, principalmente os que ocorrem no semiárido nordestino. Então, hoje eu irei apresentar acerca da aplicação do biochar na agricultura, principalmente com enfoque nas experiências e resultados obtidos no Agreste de Pernambuco. Então, aqui o foco é demonstrar como o biochar é uma ferramenta valiosa na agricultura, principalmente em regiões desafiadoras, como é o caso do Agreste. Então, a gente tem um solo e clima que muitas vezes limitem muito a produtividade agrícola. Então, é necessária a busca constante de soluções que não apenas aumente a produtividade, mas também que sejam sustentáveis ao longo prazo. E aí é que entra o biochar como alternativa promissora para isso. Bom, aqui eu trago acerca das conceituações do termo biochar, trazendo dois conceitos principais. Um, de Lema e Joseph, 2009, que trazem o biochar como produto sólido, rico em carbono, gerado pela decomposição térmica de materiais orgânicos com potencial utilização na agricultura. É justamente esse uso na agricultura, esse foco agrícola, que diferencia o biochar de outros carvões produzidos, como por exemplo os carvões que são produzidos para fins energéticos. Essa publicação de Lema e Joseph foi um marco, foi onde popularizou-se esse termo biochar na comunidade científica, foi onde os pesquisadores se interessavam muito mais em se publicar acerca de biochar. Então foi um marco para os estudos de biochar. E eu trago também outra definição da Iniciativa Internacional de Biochar no ano de 2022, que define o biochar como material sólido gerado pela conversão termoquímica de biomassa em condições limitadas de oxigênio. Essa conversão termoquímica é justamente o processo de pirólise, que é uma queima anóxica, ou seja, uma queima sem oxigênio ou com entrada muito limitada de oxigênio no sistema. A função da pirólise é justamente estabilizar o carbono, transformando a biomassa orgânica em um material altamente poroso e um material que resiste à degradação ao longo do tempo. Aqui embaixo eu trago essa imagem para vocês de exemplos de biomassa que podem ser utilizadas para a produção de biochar, como a palha de café, como a casca de eucalipto, como o bagaço de malte. Então, cada biochar produzido a partir dessas matérias-primas tem características próprias que são influenciadas tanto pelo material de origem quanto pelo processo de pirólise, tanto quanto o tempo de residência, a taxa de aquecimento, a temperatura de pirólise que esse material foi submetido. Aqui também a gente consegue ver nessa imagem a diversidade de formas e texturas que o biochar pode ter, dependendo aí da sua matéria-prima. Bom, nesse slide eu trago a relação do biochar com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU em 2015. Então aqui eu trouxe 6 ODS principais, como a ODS 1, em que o biochar está altamente correlacionado na erradicação da pobreza, aumentando essa produtividade do solo, principalmente em áreas de baixa fertilidade, o que auxilia esses agricultores de baixa renda a aumentarem a sua produtividade, colaborando com a renda para esses agricultores. ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, o biochar atua na melhoria dessa retenção de nutrientes, na retenção de água no solo, contribuindo para uma seguridade alimentar. ODS 6, Água Potável e Saneamento. Se ele retém mais água no solo, o biochar também contribui para o uso mais eficiente desses recursos hídricos. ODS 12, Consumo e produção responsáveis, conceito de economia circular. Então, o biochar transforma resíduos em um material nobre, atuando aí em um consumo e produção responsáveis. ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Então, o biochar ele tem alto potencial de captura, de armazenamento desse carbono no solo. Então, isso vai reduzir muito as emissões evitadas de dióxido de carbono para a atmosfera. E ODS 15, Vida Terrestre, que o biochar fornece
abrigo para essa comunidade microbiana no solo por meio da sua estrutura porosa, o que aumenta muito essa biodiversidade do solo. Então, aqui a gente tem o biochar como peça-chave para a promoção de um desenvolvimento sustentável futuramente. Bom, falando um pouco da origem do biochar, então essa origem ela está intimamente relacionada a um solo denominado terra preta de índio, como vocês observam aqui na imagem. Na imagem 1, nós temos um solo altamente encontrado na região da bacia amazônica e ao lado o solo terra preta de índio, que foi um solo em que a fertilidade foi construída ao longo dos anos. Então, é um solo muito encontrado nessa região da bacia amazônica, foi construído por populações indígenas pré-colombianas. Esses povos indígenas eles tinham o costume de queimar seus restos culturais, queimar resíduos sobre o solo, e isso, ao longo do tempo, foi construindo um solo com alto teor de carbono pirogênico, alta CTC, alta fertilidade natural. E os estudos hoje com biochar é direcionado a tentar reproduzir, imitar ao que foi o solo da terra preta de índio na região da bacia amazônica. Então a gente nunca, obviamente, vai chegar ao que foi esse solo, mas o intuito é tentar reproduzir ao máximo essas características e essas propriedades benéficas no biochar. Processo de pirólise é o processo de fabricação do biochar. Basicamente existem dois tipos principais de pirólise: a pirólise lenta, que é uma pirólise que é realizada em temperatura entre 300 e 700 graus Celsius. É um processo que ocorre geralmente com tempo de residência desse biochar muito mais prolongado, o que permite a formação de um biochar mais sólido com rendimento aí de 20 a 40%. É o tipo de pirólise ideal para a produção de biochar porque é uma decomposição térmica da biomassa de forma completa, onde eu tenho aí uma maior quantidade de carbono fixado na forma sólida. Mas nós também temos a pirólise rápida, que também é realizada entre 300 e 700 graus Celsius, mas a taxa de aquecimento é muito rápida e também tem um menor tempo de residência. Essa pirólise rápida é muito mais eficiente aí quando a gente fala em produção de bioóleo e biogás, que também são produtos da pirólise. Então aqui embaixo eu trago uma imagem para vocês descrevendo esse processo de pirólise. Então aqui no 1, a biomassa, que é a palha de arroz, é inserida nesse sistema de alimentador de biomassa, é carregada dentro desse reator de pirólise. Então nesse 2 é o cilindro de gás que injeta um gás inerte, pode ser nitrogênio, criando aí um ambiente com pouco oxigênio, visto que a pirólise é realizada de forma anóxica, o que evita a combustão da biomassa e permite uma pirólise mais controlada. O fluxo desse gás é monitorado e ajustado por esse medidor de fluxo aqui, que é o 3, que garante a quantidade certa para manter a segurança e a eficiência do processo de pirólise. No 4, que já é o pirolisador, o forno de pirólise, essa biomassa é aquecida nas temperaturas acima descritas, como 300 a 700 graus Celsius, promovendo sua decomposição em 3 produtos principais, como nós já falamos: o biochar, que é o produto sólido, o biogás, que é o produto gasoso, e o bioóleo, que é o produto líquido. Então, esse biochar resultante é coletado nesse 5, que é o vaso coletor de biochar, enquanto os gases e vapores são capturados para posterior processamento. E aqui no 6 nós temos esse aquecedor elétrico que regula a temperatura do forno, que é o que nos garante que esse forno vai estar realmente em uma temperatura adequada, ideal para a realização da pirólise, maximizando aí a produção de biochar. Então, é um processo que transforma a biomassa orgânica em materiais completamente úteis e nobres na agricultura. Bom, tratando aqui da fabricação do biochar, essa fabricação pode ser feita em diversos tipos de fornos e também reatores, que nós vamos ver posteriormente. Então, no caso aqui de pequenas produções de biochar, se vê muito em artigo a utilização de muflas, de fornos laboratoriais, porém tem um malefício essas muflas, que é essa capacidade limitada e também a atmosfera não controlada. Então vai entrar oxigênio nesse sistema, o que realmente não fornece esse ambiente com baixa concentração ou com ausência de oxigênio para que seja feita essa pirólise, Então a mufla não pode ser considerada um pirolisador verdadeiro, mas é um forno que consegue fazer essa conversão de biomassa orgânica. E nós temos também esse forno com atmosfera controlada, aqui já é um reator, porque nós temos o controle da entrada de oxigênio, permitindo que essa pirólise ocorra de forma muito mais eficiente. No entanto, esse reator apresenta uma limitação, que é justamente o volume de produção. Então ele produz
muito pouca quantidade de biochar por batelada, né? Diferentemente aqui do reator de pirólise, né? Então nós temos aqui um exemplo, é um equipamento extremamente fundamental na produção de biochar. É um reator que opera com baixa concentração de oxigênio, permitindo maiores quantidades de produção de biochar por batelada. Então nós temos aqui que além desse modelo existem outras opções disponíveis, tem reator de leito fluidizado, reator de micro-ondas, fornos adaptados, como nós vamos ver na experiência do Agreste Meridional de Pernambuco. Trazendo acerca das propriedades químicas e estruturais do biochar, então o biochar ele é detentor de uma alta estrutura porosa, o que também vai lhe conferir uma alta superfície específica, né? Então aqui eu trago para vocês uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Nessa imagem a gente consegue ver muito claramente a distribuição de macro, micro e mesoporos. Então é uma porosidade que é crucial aí no aumento da capacidade de retenção de água, de nutrientes no solo. O biochar também quimicamente apresenta alto pH, o que vai contribuir aí com esse efeito alcalinizante no solo, uma alta capacidade de troca catiônica, retendo cátions na sua superfície periférica, contribuindo para a melhoria da fertilidade do solo. Aqui eu trago uma sequência de imagens. Na imagem A, a gente consegue observar grupos funcionais oxigenados, como grupos carboxílicos e hidroxílicos, na superfície periférica do biochar. Esses grupos são responsáveis por interações químicas que podem auxiliar nessa retenção de água e de nutrientes e na melhoria também da fertilidade do solo. Na imagem B, nós temos a formação de ligações entre moléculas orgânicas e grupos funcionais que estão presentes ali na superfície periférica do biochar. Então essas ligações formam uma rede tridimensional, né, complexa, que atua no aumento dessa capacidade adsortiva do biochar. Então é uma estrutura muito importante no auxílio da capacidade de retenção de água e nutrientes desse biochar, melhorando a sua eficiência, melhorando também a sua eficácia na remediação ambiental, retendo poluentes. No C, a gente vê a presença na estrutura de grupos funcionais contendo oxigênio, como grupamentos carboxílicos, ajudando nessa adsorção de compostos, né, no aumento também da capacidade de troca catiônica, que é importante na retenção e liberação de nutrientes do solo. E no D, a presença de íons metálicos nas zonas periféricas do biochar, como cálcio, cobre, alumínio, ferro, né, que estão aderidos fortemente ali à superfície do biochar. Então são íons que facilitam aí na captura de poluentes, de metais pesados, aumentando a utilidade do biochar em processos de remediação ambiental. Outra característica do biochar é a estabilidade térmica. Então o biochar resiste e muito a temperaturas elevadas, justamente por toda essa estrutura que nós falamos anteriormente, uma estrutura robusta, né, formada aí durante o processo pirolítico. Bem, o biochar também é detentor dessas folhas hexagonais sobrepostas, né? Então são anéis hexagonais que são ligados por ligações covalentes que permitem que esse carbono, também ligado por ligações covalentes, seja perdido, né? Então essas camadas sobrepostas aumentam a estabilidade térmica, aumenta a resistência do biochar à decomposição, à degradação ao longo do tempo. Trabalhando com propriedades, eu trago aqui as propriedades de biochars produzidos do Agreste Meridional de Pernambuco. Então nós temos dois biochars específicos, o BLE, que é o biochar de lodo de esgoto, e o BMC, que é o biochar de madeira de cajueiro. Então é um artigo ainda que está no prelo, vai ser publicado na próxima edição da Revista Brasileira de Geografia Física, é um artigo de Eline, da dissertação de Eline Barbosa e colaboradores de 2024, e a gente consegue perceber aqui alguns destaques, como o teor de carbono. Então vocês percebem que o biochar de madeira de cajueiro apresenta um teor de carbono muito mais alto, 77,49%, em comparação ao biochar de lodo de esgoto, que é 19,06%. pH também, o madeira de cajueiro é ligeiramente mais alcalino, né? 9,32% do que o biochar de lodo de esgoto, 7,92%. O teor de fósforo, né? Então o conteúdo de fósforo
é extremamente alto aqui no biochar de madeira de cajueiro, 230,13 miligramas por quilo. Teor de magnésio, BLE, o biochar de lodo de esgoto, tem um teor significativamente maior, 13,16 centimol de carga por quilo, quando a gente compara aqui com o biochar de madeira de cajueiro. E por fim, a capacidade de troca catiônica, né, desses biochars. Então, o biochar de lodo de esgoto apresenta uma CTC um pouco mais elevada, né, 75,73 centimol de carga por quilo, em relação ao biochar de madeira de cajueiro, 64,85 centimol de carga por quilo. Então, é uma variabilidade, né, que reflete muito a influência desse material de origem, as condições em que esse material de origem foi submetido durante o processo de pirólise, e isso também dificulta muito a padronização do uso de biochar, porque essas propriedades químicas podem mudar de forma significativa. Então, o biochar de lodo de esgoto que é produzido aqui em Pernambuco pode não ter as mesmas características de um biochar de lodo de esgoto produzido, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, essa variabilidade ainda dificulta a recomendação padronizada do biochar em larga escala. Aqui eu apresento a interação do biochar com o solo, né? Então, essa interação ela vai ocorrer por meio de mecanismos físicos e químicos, né? O que vai englobar também interações diretas e indiretas, né? Começando aqui pelas interações diretas, nós temos as trocas de íons. Então, o biochar tem essa capacidade de trocar cátions com o solo, como cálcio, magnésio e potássio, contribuindo aí para o aumento da fertilidade do solo. Complexação também, então grupos funcionais, como nós mostramos anteriormente, né, presentes ali na superfície periférica desse biochar, consegue se ligar a elementos do solo, que vai formar complexos que podem melhorar a disponibilidade de nutrientes, bem como a estabilidade desse solo. Precipitação, minerais do solo como fosfato, carbonato precipitam na superfície do biochar, que vai formar compostos insolúveis. Isso ajuda na retenção de nutrientes e na estabilização de certos compostos. Também ocorre aqui como interação direta a atração eletrostática, né? Então, devido à carga negativa do biochar que nós vimos anteriormente, ele consegue atrair metais pesados como chumbo, como cádmio, imobilizando-os no solo, que vai reduzir muito a sua toxicidade. E nós temos também, além dessas interações diretas, né, o biochar influenciando, interagindo com o solo indiretamente. E aí eu tenho o aumento, né, desses minerais. Então, a presença do biochar no solo contribui para essa liberação gradual de minerais que podem ser absorvidos, né, absorvidos pelas plantas, melhorando essa fertilidade do solo ao longo do tempo. A alteração do pH, como nós vimos anteriormente, esse biochar tende a ter esse efeito alcalinizante, né, ao ser incorporado no solo, então ele eleva o pH de solos ácidos, tornando-os mais neutros, por exemplo. Então, se torna mais neutro, ele se torna mais favorável para o desenvolvimento ali de várias culturas agrícolas. Capacidade de troca de cátions, como nós já vimos, então essa adição de biochar aumenta a CTC do solo, permitindo que ele retenha muito mais nutrientes essenciais, como potássio, como cálcio, tornando-os disponíveis para as plantas, né? Aumento desse carbono orgânico. Então a gente já sabe, vimos anteriormente que o biochar é super rico em carbono estável, ajudando a melhorar a matéria orgânica do solo. É um carbono que permanece no solo por longos períodos, promovendo uma melhor estruturação, estimulando a atividade microbiana de micro-organismos benéficos, né? Então, são interações que fazem com que o solo se torne mais rico, né? Com a maior capacidade de retenção de nutrientes, o que vai contribuir significativamente para a melhoria das condições para as plantas e para a sustentabilidade do uso do solo a longo prazo. Destacando a importância do biochar no solo e no meio ambiente, então nós já falamos, melhoria da fertilidade do solo, aumento dessa retenção de água. O biochar também atua no sequestro de carbono, então durante esse processo de pirólise, nós vamos ver mais à frente no próximo slide, parte desse carbono das plantas é transformado em uma forma mais estável de carbono que fica armazenado no solo por longos períodos, né, contribuindo aí na mitigação de mudanças climáticas, uma vez que diminui a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. Redução também da utilização de fertilizantes. Então,
com o biochar, a gente já viu que o solo tem uma maior capacidade de retenção de nutrientes, o que diminui a necessidade de fertilização química e, consequentemente, o impacto ambiental associado ao uso excessivo desses fertilizantes químicos. Então, uma vertente mais atual também, o biochar na atuação na remediação de áreas contaminadas. Então, o biochar atua ali mobilizando metais pesados, poluentes, promovendo a maior saúde do solo e um desenvolvimento saudável de plantas. Trazendo aqui acerca do que eu disse no slide anterior, o sequestro de carbono realizado pelo biochar. Trago duas imagens. Na imagem à esquerda, nós vemos aí o ciclo natural, né, do carbono. Então, a fotossíntese aqui retira dióxido de carbono da atmosfera e, ao final, metade desse carbono retorna à atmosfera pelo processo de respiração, né, resultando aí um balanço neutro de carbono. À direita, a gente já vê o que acontece, por exemplo, quando eu pego os resíduos de poda dessa árvore aí, eu entro com o processo de pirólise desse material residual. Então, eu permito aí que cerca de 50% do carbono que seria devolvido por meio do processo de respiração seja retido no biochar e, posteriormente, fique no solo ao longo prazo, né? Sempre com esse efeito recalcitrante. Então, o biochar ele cria um balanço de carbono negativo, que significa uma remoção líquida de carbono da atmosfera, o que vai contribuir na mitigação de mudanças climáticas. Alguns autores trazem acerca da decomposição desse carbono, é uma decomposição muito pequena, então o biochar fica no solo por séculos, esse carbono fica de uma forma estável no solo, o que contribui no armazenamento de carbono, nas emissões evitadas de gases de efeito estufa a longo prazo. Então, aqui são os materiais utilizados na fabricação de biochar. Então, o biochar pode ser produzido por diferentes tipos de materiais, basicamente resíduos orgânicos, resíduos florestais, industriais e animais. Então, tudo que é orgânico pode ser destinado para a fabricação de biochar. E materiais tóxicos, né? O grande apelo da fabricação de biochar é a utilização de materiais tóxicos. Um exemplo muito claro é o lodo de esgoto. Então, o tratamento de lodo de esgoto hoje, a nível de mundo, né? É muito caro se tratar lodo. Então, destinar esse produto à pirólise reduz muito os níveis de contaminação ambiental e é uma prática viável ambientalmente. Então, o apelo é se utilizar materiais que não sejam nobres para a fabricação de biochar. Bom, aqui eu destaco o crescente interesse do biochar, evidenciado aí pelo número de publicações sobre o tema, né? Então, após aquela publicação que eu falei no primeiro slide de Lemmy Joseph em 2009, começou-se a partir de 2010 se publicar sobre o biochar. Em 2018 nós temos aí o pico de publicação com mais de 2.000 publicações científicas, né? Hoje, fazendo uma pesquisa aí na Insights Direct, nós temos aí mais de 8.000 publicações no ano de 2024 acerca do biochar. Isso está altamente correlacionado à relevância, à associação do biochar a temas globais, né? Então, o biochar vem sendo discutido aí quanto à sua aplicação em áreas com agricultura sustentável, como mitigador de mudanças climáticas. Também o biochar está sendo considerado dentro dos ODS, como nós vimos anteriormente, destacando sua importância para questões ambientais futuras. Então, tudo isso foi uma mola propulsora para esse sucesso de publicações e esse interesse crescente acerca do biochar. Bom, trabalhando agora as aplicações práticas do biochar, então aqui eu destaco a sua atuação como condicionador de solo. Então ele é usado para condicionar, para melhorar as propriedades físicas, químicas, biológicas do solo. Nós já vimos maior capacidade de retenção de água, nutrientes, promovendo maior fertilidade desses solos. Nas físicas, melhora a estrutura do solo, torna-o mais poroso, reduzindo a compactação. Mais recente, o biochar tem sido associado à compostagem, então ele é adicionado justamente para melhorar a eficácia desse processo. Então acelera a decomposição dos materiais orgânicos, reduz a emissão de gases de efeito estufa, como é o caso do metano, né? Então atua ali como uma esponja, absorvendo nutrientes, fazendo com que sejam evitadas as perdas desses nutrientes. Mais recentemente também o biochar vem sendo associado ao tratamento de águas residuárias, né? Então ele é utilizado aí em estações de tratamento de águas residuárias
para dissolver contaminantes, poluentes, metais pesados, graças a essa capacidade adsortiva alta do biochar. Então ele captura, imobiliza aí substâncias tóxicas que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Então, essas aplicações destacam a versatilidade desse produto como recurso multifuncional, contribuindo tanto para a sustentabilidade agrícola quanto para a proteção ambiental. Então, começando aqui com a experiência, né, do biochar no Agreste Meridional de Pernambuco, nós temos aí o forno térmico que é utilizado para a produção de biochar no Agreste, é um forno adaptado. Esse forno foi adaptado de agricultores tailandeses, é um modelo amplamente utilizado por agricultores tailandeses e foi registrado aí, né, representado na dissertação de Martins Filho e colaboradores de 2017 da UFAP. Então, é um forno de baixo custo, né, de construção e também de manutenção. E aqui embaixo eu trago as fotos que ilustram, né, o uso prático desse forno em campo, onde o biochar é produzido e depois aplicado ao solo, né? Então, essa experiência é conduzida há mais de 10 anos, né, por pesquisadores que nós vamos ver no próximo slide, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, e é exemplo de como o biochar pode ser uma solução sustentável, né, e adaptada às condições regionais na promoção de melhorias na produtividade agrícola, contribuindo para uma sustentabilidade ambiental. Então, falando em pioneirismo, né, esses estudos com biochar só foram possíveis até hoje graças a esses pesquisadores, né? Então, aqui a gente traz o pioneirismo desses pesquisadores dos estudos sobre biochar em Pernambuco. A partir desses estudos, criou-se um verdadeiro marco na ciência e na sustentabilidade agrícola da microrregião de Garanhuns. Então, aqui nós temos o Dr. Claude Hemmecker, do Instituto IRD da França, né, que começou a desenvolver os primeiros estudos de biochar em Garanhuns, em parceria aí com a doutora Érica Valente de Medeiros, doutor José Romualdo de Souza Lima, doutor Gustavo Pereira Duda, além de outros professores da UFAP, né? E aí isso desencadeou uma série de publicações científicas, como vocês observam abaixo, algumas delas, né? E são publicações que são fundamentais para transformar aí o biochar no Agreste como uma ferramenta poderosa de inovação. Agora eu trago uma série de resultados, um compilado de resultados do biochar no Agreste Meridional de Pernambuco. Então, no gráfico A é observada aí a biomassa de plantas de feijão comum, onde se observa um pico maior de biomassa na dose de 10 toneladas por hectare, né? Então, é um resultado que demonstra o efeito positivo do biochar na promoção do crescimento vegetativo, evidenciado também pelo ajuste do modelo quadrático com coeficiente de determinação de 0,99, o que indica uma relação extremamente precisa. O gráfico B já mostra a evapotranspiração diminuindo à medida que a dose de biochar aumenta, né? Sendo o menor valor de evapotranspiração na dose de 10 toneladas por hectare. Então, é um efeito que sugere que o biochar retém a umidade do solo, reduz essa perda de água, promovendo o uso mais sustentável de recursos hídricos. E no gráfico C, a gente observa aí a eficiência no uso de água, que aumenta com a aplicação de biochar, atingindo aí o seu máximo aí na dose de 10 toneladas por hectare. Então, é uma curva que mostra como o biochar otimiza a quantidade de água utilizada pela planta, e isso é muito útil, principalmente em áreas onde a água é um recurso limitado, como é o caso do Agreste de Pernambuco. Trabalhando agora com outros resultados publicados na revista Agriculture, né, onde nós temos aí o impacto do uso do biochar isolado ou associado nas biochar nas doses de 10, 20 e 40 toneladas por hectare e esterco de galinha na dose de 5 toneladas por hectare, e esse efeito foi avaliado na evapotranspiração, produtividade, eficiência do uso de água, bem como nas despesas, rendimentos e benefícios econômicos. Então, os dados indicam aqui que a combinação, o uso associado de biochar com esterco de galinha nas doses de 10 toneladas por hectare e nas doses de 40 toneladas por hectare resultaram aí em uma maior eficiência no uso de água e maior rendimento, né? Então, são resultados
que sugerem que o uso combinado de biochar e esterco melhora a eficiência hídrica e a produtividade de culturas, que são fatores essenciais para o alcance de uma sustentabilidade agrícola. Na análise econômica, a gente vê que o tratamento de 10 toneladas associado com esterco de galinha, né, apresentaram o maior benefício econômico positivo, né, com mais $684, né? Então é um estudo que reforça aí o potencial do biochar quando usado em doses ideais, né, e em sinergia com outros fertilizantes orgânicos, pode promover sim uma agricultura mais produtiva e adaptada ao clima desafiador que é o semiárido. Outra publicação internacional aí do professor José Romualdo, né, onde nós temos o efeito do biochar no primeiro gráfico no pH do solo, então gráfico de box plot, onde os tratamentos testados incluem diferentes doses de biochar, 0, 10, 20, 40 toneladas por hectare. B0 representa aí o controle sem biochar, onde foi observado o pH mais baixo, em torno de 5. A adição de biochar, principalmente o biochar 40, aumenta significativamente o pH, chegando a 5,9, evidenciando o efeito alcalinizante do biochar. Na outra figura, na figura 3, nós temos o efeito do biochar no teor de fósforo no solo. Então, o tratamento B0 apresentou o menor teor de fósforo, menos que 1 mg por quilo, onde os tratamentos com biochar, 10, 20, 40 toneladas por hectare, mostraram um aumento significativo no teor de fósforo no solo, mais que 3 mg por quilo. Então, esses resultados sugerem que a adição do biochar, além de melhorar a acidez do solo, aumenta também o teor de fósforo, que beneficia o cultivo de feijão em regiões semiáridas. Após a apresentação de alguns resultados no Agreste de Pernambuco, nós entramos nos desafios e limitações de produzir biochar. Então, um dos entraves maiores que existe é o custo, né? Então, o biochar é caro para produzir em grande quantidade, então isso limita muito o seu uso em larga escala, especialmente em regiões onde esse orçamento agrícola é um pouco restrito. Então é um custo que envolve tanto o processo de produção quanto os materiais usados nessa produção. A qualidade, então, essa qualidade do biochar pode variar muito, a gente viu isso anteriormente. Isso varia desde o tipo de biomassa utilizada até o processo de pirólise, né? Então é uma variabilidade que torna muito difícil prever como o biochar impactará o solo de forma diferente em diferentes situações, né? Então isso pode resultar em efeitos inconsistentes no pH, na fertilidade, na retenção de nutrientes, em todos esses efeitos benéficos que nós falamos anteriormente. E o conhecimento, né? Ainda há uma falta de entendimento sobre esses efeitos do biochar ao longo do tempo, né? Por ser uma técnica relativamente nova, não se sabe muito bem como ele se comportará, como ele afetará o solo e a planta nas próximas décadas, né? O que causa essa insegurança em seu uso contínuo e sustentável. O futuro do biochar, então, precisa-se de mais pesquisas, né? Mais estudos em campo a longo prazo para entender um pouco desses efeitos, principalmente a dose ideal a ser aplicado, quais tipos de solos se beneficiam da aplicação de biochar, políticas públicas, né? Então subsídios podem estimular produtores aí a adotar o uso de biochar, tornando esse biochar mais acessível, né? Então são políticas que poderiam reduzir os custos de produção, promover esse uso sustentável do biochar na agricultura, especialmente em locais com solos com pouca fertilidade. E a própria tecnologia, né? Então espera-se aí com o avanço tecnológico desenvolver métodos de produção de biochar muito mais eficientes e menos caros, né? E isso pode incluir a utilização de resíduos agrícolas como matéria-prima, o que tornaria esse processo muito mais sustentável, reduzindo esse custo de produção. Bom, e esse futuro não está tão distante, né? O futuro é agora. A gente já viu que a gente tem um enorme acervo científico de biochar no Brasil e no mundo, né? Então, tem sido muito forte na ciência, uma publicação crescente, um crescimento exponencial de publicações ao longo do ano, mas no mercado ainda não decolou. Existem alguns entraves aí quanto à comercialização e produção em larga escala desse produto, né? Mas tem potencial.
O Brasil tem crescimento constante na agricultura, né? Tem potencial de mercado para explorar esse uso e implantação de biochar. E historicamente o Brasil sabe produzir carvão, então se sabe, não vai ter problema algum em produzir biochar. Essa publicação foi do LinkedIn, do Daniel Barcelos, né? E muito interessante. Nós ficamos muito felizes também que esse futuro chegou, né? No Brasil agora nós temos aí a primeira fábrica de biochar da América Latina, na Naginha, Minas Gerais, foi inaugurada no ano passado pela Net Zero, uma startup, né? Hoje, em 2024, foi inaugurada a segunda fábrica no Brasil, que é na cidade de Brejetuba, no Espírito Santo. Então, é um novo investimento que mostra que o Brasil está preparado sim para liderar a produção de biochá sem enfrentar grandes dificuldades no processo. Bom, pessoal, aqui estão os meus agradecimentos, né? Agradeço aí à Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, instituição que eu desenvolvi o meu mestrado, né? Ao programa de pós-graduação em produção agrícola, ao antigo laboratório de solos, que hoje é Labraspa, né? A FACEP, pela bolsa concedida, ao CNPq e à CAPES, né? Por investir em pesquisa e interiorização no estado de Pernambuco. Aqui estão as minhas referências ao lado, né? E aqui eu deixei uma frase para vocês: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, né? Então, mesmo nas situações em que os resultados parecem distantes, cada pequeno passo contribui para o objetivo final. Aqui está meu e-mail, qualquer coisa estou à disposição. E por fim aqui eu trouxe essas fotos, né, aí da equipe de algumas pessoas, faltaram muitas, né? A equipe do Biochar aí em Garanhuns são pessoas que contribuem diretamente, né, com sua dedicação para tornar esse sucesso possível, né? Então eu agradeço a cada um aí que fez parte dessa jornada durante o meu mestrado e muito obrigado a todos.